você aqui, tá? So we are ready to go then. In a world defined by speed and split-second decisions, two teams race against the clock, driven by innovation. One works on the track, against competitors, against physics, against barriers begging to be broken. McLaren, where human ambition meets engineering brilliance. Good stuff. The other team works in the enterprise, against threats, against intruders, against barriers to progress. Darktrace, where human foresight and AI meet cyber resilience. Two worlds, different tracks, same ambition. Human and machine in the pursuit of progress. Because when the goal is to stay ahead, you don't just keep up. You stay ahead of the curve.
Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar promovido pela SEC. Meu nome é Fernando Galdino, eu sou diretor de portfólio. Quero cumprimentar todos aqui conectados conosco. Hoje a gente tem aqui, está trazendo um tema super especial e com orgulho aqui, já quero agradecer de antemão ao Ricardo, que vai estar aqui com a gente, daqui a pouquinho ele se apresenta um pouco melhor, o Ricardo da Dark Trace, e para a gente é um orgulho muito grande estar falando de um dos temas mais hypados hoje, né, que é a inteligência artificial. Vamos conversar bastante sobre esse tema. Antes eu vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouquinho aqui da SEC e quero deixar aqui alguns recadinhos rápidos. Primeiro, infelizmente, a nossa líder de soluções, que é a Luciana, não pôde estar aqui com a gente, era ela que ia fazer aqui essa apresentação em nome da SEC. Ela teve um problema de saúde, então estou aqui com vocês hoje. Perguntas podem ser colocadas aqui no chat, que ao final do webinar nós vamos responder. Muito importante aqui deixar aqui dúvidas, né, que a gente vai estar respondendo no final. A gente deve aproveitar aí os 10 minutinhos finais para responder as dúvidas, tá, gente? Então vamos começar. Vou começar falando um pouquinho aqui da SEC e a gente já passa a palavra aqui para o Apud. Bom, vamos lá, gente. Para quem não conhece a SEC, nós somos aí uma empresa, uma provedora de soluções de cibersegurança. O nosso propósito é empoderar pessoas e empresas a construir um mundo digital mais seguro. Hoje a gente tem uma atuação em 5 países, uma atuação forte também fora do Brasil. Contamos hoje com mais de 1.000 profissionais, do qual mais de 90% desses profissionais atuam diretamente nos times de engenharia, nos times de operação. Temos aí uma base de mais de 800 clientes. Recentemente anunciamos aí a aquisição de uma empresa aqui no Brasil, da Proof, que está somando mais de 120 profissionais. Essa empresa tem uma forte capacidade de atuação em serviços gerenciados e MDR. A gente trabalha também com um leque grande de alianças com os principais vendors de mercados. Então, para ter uma ideia da nossa relevância na região, dos 10 maiores bancos de onde a gente atua, 9 são clientes da SEC. A gente conta também com 2 centros de pesquisa e desenvolvimento, um nos Estados Unidos e um em Portugal. Nesses países que a gente tem atuação, a gente opera com 5 Cyber Defense Response Center, que são os nossos SOCs e MDR, e hoje a gente conta com um dos maiores Red Teams da América Latina, somando mais de 40 profissionais, e aí especializado em várias superfícies, em várias áreas de atuação, e também o maior MDR, né, que agora somado aí a Proof, a gente conta também com uma operação bem grande e robusta no Brasil. E falando de MDR, que a gente entende que é a principal camada que agrega valor em cima de soluções como essa que a gente vai falar um pouquinho hoje, de inteligência artificial, de prevenção, detecção e resposta, né? Hoje a gente tem mais de 200 clientes que hoje estão engajados com a gente no MDR, é uma operação 24/7 que conta com mais de 300 profissionais. Esses profissionais hoje são certificados e especialistas em mais de 60 tecnologias. E para se ter uma ideia da dimensão aqui da nossa operação, no ano passado a gente detectou e desarmou mais de 420 milhões de ataques. É um número bem relevante. E a gente acabou desenvolvendo várias especialidades e várias capacidades de detecção de ataques direcionados, como ataques de ransomware, ataques de phishing, de back, de DDoS, né? Então, é uma equipe altamente especializada. E eu quero comentar aqui um pouquinho para vocês. A gente tem vários cases de sucesso, mas eu fiz questão aqui de separar
aqui um trecho da minha fala para comentar um pouquinho com vocês sobre o meu depoimento a respeito do Darktrace e dessa solução de inteligência artificial, né? Eu, nos últimos 10 anos, né, atuei na liderança de equipes de cibersegurança, e na minha última casa eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a implementar a solução completa do Darktrace, né? E eu comecei essa jornada dentro de um contexto super desafiador. Eu tinha assumido recentemente a operação, e a operação era uma operação muito grande, né, com um ambiente altamente complexo, um ambiente híbrido de missão crítica. Então, de um lado, eu tinha um ambiente de operação com um legado muito grande. Por outro lado, eu tinha um ambiente administrativo, né, com soluções um pouco mais modernas, que já estavam, boa parte das soluções já em cloud, e por outro, eu tinha também uma força remota, que era a equipe comercial, a equipe de apresentação, que ficavam a maior parte do tempo remota, né? E dentro desse contexto, a gente tinha uma forte preocupação com a ameaça mais prevalente hoje, que são os ransomware, né? Os concorrentes já tinham passado por problemas de interrupção na operação, então havia um temor muito grande que essa ameaça se concretizasse nesse ambiente. Por outro lado, também a gente tinha uma série de dados sensíveis a serem protegidos, dados sensíveis de clientes e dados de propriedade intelectual, né? E como a operação era nova, a gente não dispunha naquele momento de um MDR, de uma operação de resposta 24/7, e eu tinha ali um mandato de dar uma resposta rápida para essa situação, né? Isso foi em 2018, né? Depois dos ataques do WannaCry, NotPetya, né? E foi então que eu conheci a solução da Darktrace, né? A Darktrace estava chegando no Brasil, eu me lembro que tinha 2 funcionários só, e diante desses desafios, eu abri a oportunidade da gente testar a solução, né? E com uma premissa muito grande, que principalmente no ambiente operacional, a gente não tinha como ter janelas de implementação, né? Então, a premissa era, eu precisava colocar uma solução que não tivesse um impacto grande de parada operacional para implementar a solução, né? E foi então que a gente começou a rodar um teste, né, e começa a vir a minha grande surpresa positiva, porque num curto período de tempo, e o Ricardo deve falar um pouquinho mais, né, você coloca a solução, ela começa a aprender um pouco mais do contexto de utilização de dentro da empresa, né, e aí esse contexto tem diversas variáveis, né? E, primeiro, a gente já começou a ter um nível de visibilidade, principalmente de pontos cegos que a gente não tinha. E quando eu falo visibilidade, eu perguntava, por exemplo, para o time de infraestrutura quantos ativos a gente tinha, me davam um número de 1.000, né? Eu vou trabalhar com dados hipotéticos. A equipe de segurança tinha um outro número, né, que era um pouquinho maior. Eu tinha relatórios de Red Team, né, de visibilidade, que me davam outro número. E eu colocando o Darktrace, aí sim eu consegui ter uma visibilidade completa, né? E já durante a POC, a gente já começa a identificar cenários de ataques direcionados, e isso fez com que a gente provasse o valor de forma muito rápida e efetiva. E o mais interessante, sem precisar instalar nada, sem nenhuma janela operacional, sem parar a produção, operação, né? E aí, então, isso já meados ali de 2019, né, e a gente tinha aí já como perspectiva, né,
a operação entrar numa missão crítica de janelas muito menores, né, de parada, e foi então que a gente começa a ver o resultado, tanto do ponto de vista de visibilidade, né, dessas ameaças mais direcionadas, quanto do ponto de vista também de vazamento de informação. Eu dei essa missão para a Darktrace, para a gente monitorar também os dados, né, e a gente também ter como atuar de forma mais proativa e rápida nessas situações que a gente denominava aí de situações mais críticas, né? E foi então que a gente começou a viabilizar a solução, né? E mais uma vez a solução olhando para diversas superfícies, né? Operacional, cloud, né? E essa força de trabalho remota. E a gente acabou, após da POC, contratando toda a plataforma, né? E dentro dessa jornada, acho que o último ponto aqui para destacar foi então quando que a gente, assumindo um nível de maturidade, a gente decidiu também ligar a solução de resposta autônoma, né, que é uma solução que a gente tinha um certo temor, né, qual o impacto que poderia trazer para a gente, mas naquele momento foi uma decisão alinhada também com o negócio, com o C-level da empresa, né? Então, durante o tempo que a nossa operação, né, não tinha, né, toda a força de trabalho online, a gente contava com um módulo de resposta autônomo, né, o que também trouxe vários resultados bem interessantes para a gente, né? Então, aqui é um depoimento rápido para vocês. Hoje, né, eu falo que eu sou um dos fãs aqui dessa solução, porque eu vi efetivamente o que é uma inteligência artificial funcionar na prática, né? E esse é um tema que a Darktrace é pioneira, pauta esse assunto já há muitos anos, né? E é muito legal a gente ver isso funcionando na prática. Eu quero agora passar para o Apud, que vai falar um pouquinho mais da solução, vai falar um pouquinho mais do conceito, de como o trabalho da Darktrace. Apud, a palavra é tua aí, né? Desculpa ter me alongado um pouquinho mais aqui. Cara, não, Fernando, você sabe que escutar você, para mim, é um privilégio, como cliente no passado e agora como parceiro no presente e no futuro, né? Estar com você aqui, para mim, é uma honra, e você sabe disso, porque a gente já conversou algumas vezes sobre esse processo, então obrigado pela oportunidade da SEC de estar compartilhando esse conhecimento com a base de clientes de vocês, e a gente poder desmistificar, eu acho, um pouco essa questão do uso da inteligência artificial dentro do ambiente de cibersegurança. Você usou uma palavra que para mim é muito importante, você usou uma expressão, na verdade, que para mim é muito importante quando a gente fala de inteligência artificial. E a palavra que você usou, a expressão que você usou foi empoderar as pessoas, né? E a sua jornada dentro de Darktrace mostrou justamente isso, que a Darktrace estava ali justamente para apoiar times humanos a facilitar o processo de decisão. Então, pessoal, essa palavra empoderar humano, essa expressão que o Fernando usou, ela é fundamental na hora de você ter que entender como a plataforma da Darktrace funciona, tá bom? Como o Fernando falou, meu nome é Ricardo Apud, eu sou gerente de canais para a América Latina, meu foco em específico hoje está aqui no Brasil, e eu tenho esse desafio de hoje, aqui para o time da SEC, para o time dos clientes da SEC, desmistificar um pouco esse processo de inteligência artificial e do uso da inteligência artificial. Quando a gente olha para o ecossistema digital dos nossos clientes, né, como o Fernando estava comentando, né, os vetores de ataque hoje que vêm para o time de segurança são cada vez mais amplos. Então, o Fernando falou sobre força de trabalho remota, sobre proteção de ambientes de cloud, sobre proteção de ambientes industriais e propriedades intelectuais e coisas dentro dessa linha. Então, foi tudo isso que ele vinha dentro da jornada dele, tendo que lidar ao longo do dia a dia, né? E aí, ele e nós, e vocês que estão aqui nessa apresentação, e todos os nossos clientes começaram a empilhar essas soluções uma atrás da outra, assim, para poder conversar sobre e como se proteger, né, nesse ecossistema, né? Então você acaba pegando soluções pontuais para resolver um problema de cloud,
pegando ali uma solução específica para a parte de usuários remotos, que você começa a empilhar soluções. Eu estava conversando com uma consultoria aqui no Brasil, e eles me falaram que, na média, os clientes dele tinham 45 soluções de segurança implementadas para tentar lidar com os problemas de segurança do ecossistema digital. Então, isso é muita coisa para a gente fazer. Então, isso acaba gerando o quê? Um aumento da complexidade e um consumo de recursos que é cada vez maior, né? Só que recursos, pessoas são finitas, dinheiro também tem fim, então tudo isso acaba aumentando essa complexidade, e aí aquela esticada do dinheiro que você precisa ter para tentar resolver uma coisa, chega uma hora que tem limite, não tem mais para onde ir. Como é que a gente faz para otimizar esse processo e usar isso para tentar melhorar a capacidade do nosso ser humano, do nosso staff de responder, e é isso que a gente vai tentar desmistificar aqui no processo, né? Voltando lá no meu começo de carreira, né? Então, se a gente voltar lá nos anos 2000, quando eu comecei, né? Eu comecei trabalhando numa empresa onde a gente montou em um ano mais de 60 provedores de internet, né? Então, a gente vendia lá um pacote onde vinha um servidor de aplicação, e vinha um firewall, olha só que coisa maravilhosa. Então, a gente está falando ali lá, um firewall que a gente podia fazer acesso e controlar permissões dentro das pessoas, né? Mas, na verdade, era aquela história do proteger o castelo, né? A gente viveu aquele contexto do proteger o castelo, de proteger o data center. Então, era um ambiente on-premise, era aquele ambiente ali criar as paredes de segurança, e tudo ali funcionava dentro de um certo controle, né? Nessa época também, o hacker ele tinha uma outra perspectiva, ele tinha aquela perspectiva de um ser humano que estava lá atacando. No primórdio, lá o cara simplesmente queria derrubar uma página da internet, ele não tinha muitas ambições, vamos dizer assim, né? Os hackers, a gente era uma coisa mais divertida, vamos dizer assim, não era uma coisa tanto de, peraí que agora eu vou realmente fazer dinheiro com relação a esse processo como um todo, né? Vem aí os anos 2010, 2011, 2012, o conceito de Zero Trust aparece mais ou menos dentro dessa época. Os hypervisors aparecem mais ou menos também dentro dessa época, ali no final dos anos 2008, alguma coisa nessa linha, e você já começa a ver os ambientes híbridos se formar, aquela explosão dos data centers aqui no Brasil, e é o começo do ambiente de cloud, do ambiente híbrido, né? Mas também o atacante naquela época era um atacante que focado em, agora já, adquirir um tipo de dado, né? Os nossos CPFs estão aí para provar quantos vazamentos de CPF nós tivemos dentro dessa linha, né? Mas já estava mais complicado você se proteger dentro dessa estrutura, tá? Então, mas o hacker ainda era um ser humano, já não era, começava a se formar aí os grupos organizados, mas eram os seres humanos ainda por trás, que era a velocidade de ataque, era um ser humano ali, e a capacidade que ele tinha de evoluir o ataque dele ao longo do tempo, né? Então, a gente já falava ali da parte de gestão de acesso privilegiado, a gente já falava com gestão de vulnerabilidade, coisas dentro dessa linha, mas simplesmente focado na defesa contra seres humanos, tá? Vem os anos 2020, e aí surge a explosão da IA generativa, né? Então, ali, final de 2022, começo de 2023, pós-pandemia, trabalho remoto, o novo normal, e etc, etc. O ambiente do nosso cliente já não sabe mais onde está, porque foi uma decisão que foi tomada. Os times de marketing hoje têm acesso a diversas plataformas, os times acabam trazendo as próprias soluções para dentro da organização, e o cara e o time de segurança agora já não sabe mais onde estão as coisas. Essa é a grande realidade. Fica muito difícil você ter visibilidade sobre o conjunto completo como um todo, né? E com a automação IA generativa, o atacante agora, ele já não precisa mais ele sozinho fazer uma coisa. Ele simplesmente starta um processo e usa a velocidade de máquina para poder executar um ataque de uma maneira muito rápida e de uma maneira onde ele, com pequenos ajustes, ele consegue rapidamente alterar o ataque e tentar escapar das defesas que são colocadas por nós, seres humanos. E aí é onde a Darktrace vai entrar e vai ajudar vocês dentro desse processo, pessoal. A gente falou, né, como eu estava comentando antes, o ataque utilizando inteligência artificial será o novo normal, né? Então, essa inteligência artificial e as automações, elas abriram portas para que os atacantes agora
surjam de uma maneira rápida e mais efetiva. Então, a gente olha dentro da nossa base de clientes e a gente vê uma explosão no número de ataques baseados em phishing, spear phishing. Então, assim, só no começo de 2023 a gente viu uma explosão desse número de ataques vindo pelo vetor de correio eletrônico, né? Então fica muito difícil, as ferramentas que são tradicionais, que são baseadas no conceito de ataques conhecidos ou baseados em assinaturas, de conseguir se municiar desses novos ataques e conseguir efetivamente criar ferramentas de defesa que sejam efetivas contra esses ataques gerados por inteligência artificial. Então, esse é o grande desafio que vocês, dentro das organizações de vocês, estão vendo no dia a dia. Tá? E como que nós, como é que um atacante hoje ele vai conseguir usar a inteligência artificial para desferir um ataque contra a sua organização? Né? Então, ele pode usar a IA generativa para buscar targets, para buscar vulnerabilidades, para buscar personagens dentro dessa organização, e a partir do momento que ele faz reconhecimento e encontra o target dele, ele pode usar uma IA generativa novamente para criar um e-mail de phishing com menos links, com português escrito de maneira correta, tentando se passar por um fornecedor daquela empresa, né? Então, assim, esse ataque de cadeia de suprimento, que a gente tem visto muito dentro dos nossos clientes, né? Aquele cara que quer se passar por um parceiro de negócio da empresa, e fica muito difícil você conseguir fazer esse processo como um todo, e aí ele vai conseguir aquele paciente zero, né? Então ele conseguiu aquele paciente zero, ele vai usar ferramentas para fazer password cracking, usando automação para tentar fazer esse password cracking e tentar gerar uma escalação de privilégio dentro dessa organização, gerar um movimento lateral, conseguir estabelecer cadeias de comando e controle, onde ele já tomou conta daquele processo. Ele fica trabalhando hoje no modo que nós chamamos de low and slow, né? Ou seja, o hacker hoje ele fica bastante tempo dentro da organização, trabalhando ali quietinho, sem fazer muito barulho, para não ser detectado. Então, assim, eu lembro da IBM, de um estudo da IBM comentando que um hacker hoje ele demora de 6 a 8 meses para desferir um ataque, ou seja, hoje é possível que nas estruturas de vocês já tenha um hacker atuando dentro desse processo, né? Dentro desse conceito de long e slow, e aí quando ele desfere o ataque efetivamente, que ele vai lá e aperta o botão e fala, a hora é agora, realmente o estrago acaba sendo muito grande, porque ele consegue fazer essa extração de dados que ele precisa fazer antes de desferir o ataque, e finalmente ele vai lá e aí executa lá o ransomware como ele quer, ou ele simplesmente se declara dizendo, já tem aqui a tua base de dados e vamos fazer o que a gente precisa fazer, ou você me paga um ransomware, e aí ransomware está aí, são bilhões e bilhões de dólares hoje pagos em resgate, e que estão sendo efetivamente aí trabalhados pelo hacker nesse momento. Tá? Para nós, assim, você não pode combater essas ameaças geradas por IA simplesmente colocando mais pessoas dentro dela. Tá? No entanto, hoje, IA virou a palavra da vez, só que existem formas ou padrões ou construções e modelos de IA que são importantes que a gente tenha, que a gente leve em conta. Tá? Inteligência artificial, pessoal, não é uma coisa nova. Né? Então, a gente pode dizer que os primeiros processos de machine learning, se a gente for voltar na nossa história, eles datam lá dos anos 1940, no século passado, quando um inglês, por acaso, Alan Turing, criou a primeira máquina que conseguia quebrar os códigos militares dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, a máquina que quebrava o código das máquinas Enigma. Né? Então, o que ela buscava, essa máquina? Ela buscava técnicas e padrões e algoritmos matemáticos para tentar quebrar esse processo como um todo. Né? Então, aqui, quando vocês olham esse quadro, vocês veem diferentes níveis de uso e aplicação de IA e para que cada uma delas funciona. Então, assim, quando você trabalha com dados conhecidos, né, quando você busca padrões de ataque, o que você busca é um machine learning supervisionado, um big data. Né? Então, a gente lá atrás chamava Big Data Warehouse, depois a gente chamou de Big Data, hoje a gente chama isso de inteligência artificial. Né? E hoje muitas ferramentas utilizam esse conceito de Big Data
né? E usam esses algoritmos de Big Data para fazer e estabelecer esses padrões de ataque, né? Ferramentas que usam muito esse tipo de coisa dentro da área de segurança, classicamente, são ferramentas de antivírus, por exemplo, ou alguns IPS que usam esse tipo de coisa, que trabalham com listas, que trabalham com esse tipo de conceito, né? Ferramentas tradicionais para proteção de correios eletrônicos, eles usam muito esse mecanismo de listas de ataques conhecidos e usam esse machine learning para tentar, em cima dele, determinar se aquilo é ou não um ataque. Então, aqui você cai naquele famoso conceito do falso positivo, né? Mas ele é importante, porque justamente ele vai trazer esse conhecimento desses ataques e o histórico desses ataques, né? Ele vai usar, ela é importante para você ter esse conhecimento da comunidade sobre aquilo que já é conhecido, e obviamente ele vai gerar ali um pós-ataque, uma parte forense que é importante para a gente poder fazer esse processo como um todo. Então a gente considera isso são ferramentas e processos importantes para que você tenha dentro da sua organização, mas ele tem um nicho específico de trabalho onde ele vai poder ali se desenvolver melhor e fazer o trabalho que ele é feito, tá? Quando a gente fala de IA generativa e LLM, que agora virou a palavra da vez dentro da inteligência artificial, né? O que a gente está buscando é justamente se aproximar do ser humano, é trazer o techniquez para alguém que não é necessariamente de TI, né? Então ele vai usar ali mecanismos de deep learning para tentar se aproximar da nossa realidade de ser humano normal dentro dessa linha, né? E qual é o objetivo desse processo de uso desse tipo de inteligência? Treinamentos internos, você tentar fazer uma impersonificação de um ser humano, até para você poder testar o seu time ou testar suas equipes. Então, assim, quantos de vocês não fazem simulações de testes de e-mail para ver qual é o usuário que vai clicar naquele link que não clicaria, né, que não deveria clicar? Então, você pode usar esse tipo de IA justamente para você desenvolver e conhecer muito bem esses usuários para que você consiga fazer uma impersonificação de um ser humano. E, obviamente, isso, como eu estava dizendo, já disse algumas vezes, você vai usar essa IA para que ela gere conhecimento e contexto sobre um ataque, né? Para que tire aqueles zeros e uns, endereçamentos IPs e etc, e traga isso para dentro de uma realidade mais humana, ou que a gente possa falar, você consiga extrair isso de uma forma que talvez alguém não técnico consiga entender o que aconteceu dentro daquele processo, e o LLM e as IAs generativas vão servir para esse processo como um todo, tá? E como nós, a Darktrace, que já estamos na nossa 6ª geração de inteligência artificial, como é que a gente interpreta isso, como a gente vai fazer esse processo? Nós não trabalhamos com base no conhecimento externo. Nós conhecemos o negócio de vocês. Então, o que a gente busca dentro da nossa IA é conhecer profundamente os padrões de negócio. E para que a gente descubra esses padrões de negócio, a gente usa algoritmos de machine learning, né? Usa um conceito de machine learning não assistido, né? Onde a gente vai usar múltiplas camadas, o que vai incluir esse machine learning não assistido que eu estava comentando com você, mecanismos de deep learning, como a gente está falando de IA generativa, por exemplo, mecanismos de redes neurais, LLMs, a gente vai usar um processo chamado de NLP, ou Natural Language Processing, assim, como é que uma pessoa escreve uma determinada mensagem, ou como é que uma pessoa se comporta ali dentro de um processo, por exemplo, de um correio eletrônico, né? A gente vai usar a IA generativa e muito mais. E o nosso objetivo não é lidar com aquilo que é conhecido. Para isso, você tem 2 capas anteriores. A gente está ali para que são ataques completamente novos, né? Então, aqueles ataques chamados Zero Day, a gente tem que lembrar que, por exemplo, um ataque Zero Day, para ele ser declarado, ou alguém com o Red Team da SEC descobriu uma vulnerabilidade e informou o fabricante sobre aquela, ou alguém sofreu um ataque usando explorando uma vulnerabilidade não conhecida dentro do ambiente. Então, esses são os Zero Days. Então, é isso que a gente está buscando capturar, né? Ou seja, olhando esse comportamento de negócio, detectar novos ataques que são completamente desconhecidos, inclusive para nós.
né? Por quê? Porque eu vou conhecer muito bem o teu negócio, né? A gente está aí em face num mundo cada vez mais violento em termos de guerra, então a gente está aqui dentro olhando isso acontecer ao longo do dia, então a gente também tem que buscar uma ferramenta para nos proteger hoje dos ataques que são de governos contra governos, né? O que a gente chama de nation state attack, né? E esses ataques, eles justamente são muito focados em infraestruturas críticas, então sistemas de água, sistemas de transportes, sistemas de telecom. Então, justamente, como é que você faz esse processo como um todo, né? Os ataques gerados por IA generativa, né? E a ameaça do usuário interno. Então, o Fernando, ele vivenciou, depois se ele quiser falar, ele fala, experiências de ataques de usuários internos que tinham permissão dentro do sistema, mas que estavam executando tarefas, por exemplo, que não lhe eram normais dentro daquele processo, e a gente está justamente tentando bloquear esse processo ou proteger a empresa, inclusive dessa ameaça interna dentro dos clientes. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai capturar essas informações, esteja lá na nuvem, esteja no ambiente de correio eletrônico, seja na rede interna da empresa, seja num endpoint, seja num ambiente industrial, numa controladora industrial, seja nos aplicativos como Office 365, como Zoom, como Salesforce, como Gmail, como Google Workspace, na verdade, né? Então a gente vai pegar todas as informações vindas desses diversos ambientes, né? Jogar esses dados que são gerados pelo seu negócio, aplicar a esses dados os nossos algoritmos, os nossos recursos computacionais, para criar o que a gente chama de Self-Learning Cyber AI, né? E a gente vai criar o padrão de vida do seu negócio, dos seus usuários, das suas aplicações, dos seus sistemas. É justamente assim que a gente vai entender que a gente consegue fazer a maneira de nos defender, sem que nada externo nos influencie, vamos dizer dessa forma. Depois eu vou dar uma ajustada dentro do meu negócio, mas vocês vão entender, do meu discurso, vocês vão entender por quê. Mas nesse primeiro momento é importante que vocês tenham essa visão, né? Então, essa camada de self-learning, ela vai usar tanto o mecanismo de track detection, né? Ou eu odeio essa palavra, NDR, vamos dizer dessa forma, né? Mas aí o nosso NDR não é NDR só de rede, ele vai, como eu falei, pegar a rede, vai pegar a nuvem, vai pegar e-mail, vai pegar as aplicações, sistemas industriais, ambientes de OT, né? Essa capacidade de resposta autônoma, colocar uma capa que pode ser uma capa preventiva e inclusive uma capa também de recuperação, tá? Então esse nosso sistema, ele é customizado e ele vai ser formado sobre os seus dados, então ele vai ser único e exclusivo para cada um de vocês que estão dentro desse processo, né? Então, os nossos algoritmos são treinados nos seus dados, nos dados que vocês e as suas empresas geram no dia a dia, e nada externo vai influenciar dentro desse processo. A gente vai conhecer profundamente o seu negócio, e a partir do conhecimento profundo do seu negócio, essas pequenas anomalias, a gente vai entender se aquilo é uma anomalia, e nem toda anomalia é um ataque, mas todo ataque começa com uma anomalia. Então é justamente entendendo essas anomalias que a gente vai definir se aquilo é um ataque sim ou não. Então a gente não usa o conceito de falso positivo justo por causa disso, porque como eu conheço muito bem você, quando você desvia do seu padrão, aquilo gera um sinal de anomalia, e é em cima desta anomalia que a gente vai poder trabalhar. Tá bom? Além disso, a gente entrega dentro da nossa plataforma um cyberanalista, né? E esse cyberanalista, ele vai ajudar as equipes humanas, então, como o Fernando mencionou lá no começo da apresentação, empoderar esse ser humano, empoderar essas pessoas com informações que são valiosas para que ela tome as decisões e conserte o problema. O objetivo da Darktrace não é consertar o problema. O objetivo da Darktrace é resolver uma ameaça iminente e ali acontecendo dentro desse processo, entregar para o ser humano o que aconteceu e dizer para ele qual é o caminho que ele deve fazer para que ele conserte aquela ameaça. Então, assim, de novo, a nossa ideia é empoderar os times humanos a poder fazer. Empoderar o ser humano para que ele saiba o que tem que fazer para resolver uma ameaça cibernética. Então, como a gente estava falando, né? Quando a gente faz esse processo como um todo, a gente vê esse monte de caixinha,
dos produtos aí dentro, né? E você vai conseguir, com a plataforma da Darktrace, consolidar algumas delas dentro e salvar dinheiro dentro desse processo. Então, a Darktrace, obviamente, a gente não trabalha sozinho, então você vê ali, antivírus está do lado de fora, CIEM está do lado de fora, gerência de vulnerabilidade está ali, os famosos SOAR estão do lado de lá, né? E a nossa plataforma, ela está focada em pegar esse mundo e trabalhar dentro dessa perspectiva de consolidação das suas ferramentas, mas também empoderar e fazer benefício do uso dessas outras aplicações dentro do dia a dia, tá? Lembra que eu falei, pessoal, que a gente é independente de qualquer outra plataforma. No entanto, a gente usa integrações com APIs que são disponíveis por aí, né, para que a gente leve o nosso processo de resposta autônoma mais perto da ameaça. Então, se vocês lembrarem, o Fernando falou da dificuldade da dificuldade de convencer o board de que precisaria ter uma resposta autônoma. Então, ele foi implementando isso ao longo do tempo, né, dentro desse processo. E aí a gente tem essas integrações, e essas integrações elas têm dois objetivos básicos. Melhorar o processo de resposta, empoderar os seres humanos dentro desse processo, e também gerar mais contexto sobre vocês. O que eu estou tentando dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, um endpoint, tá? Vamos pegar uma solução lá de EDR, então você vê algumas marcas aí de EDR disponíveis, né? Obviamente são várias dentro do mercado, mas como é que a gente pode se beneficiar, por exemplo, de um EDR funcionando para me dizer qual sobre aquele contexto? Então eu vou pegar um EDR assim. Então o EDR ele pode gerar um alerta, olha, eu estou aqui trabalhando porque houve uma tentativa de infecção por um vírus dentro desse meio ambiente, eu detectei e congelei essa ameaça, e o que essa informação vai trazer para mim? E o meu cyber analista vai chegar e falar assim, então, peraí, já que essa informação veio daqui, deixa eu ver quais foram os outros processos que aconteceram no nível da rede, ou no nível das aplicações, e que isso ajuda a corroborar e vai trazer mais contexto sobre esse ataque que aconteceu dentro desse processo, tá? Então, esse é um exemplo de, por exemplo, uma integração com o EDR. As de Firewall são até mais clássicas, vamos colocar dessa forma. Como plataforma de inteligência artificial, e o Fernando se beneficiou disso várias vezes dentro do antigo trabalho dele, né? Ir lá naquele firewall e conversar com o firewall e criar uma regra que bloqueie aquela comunicação em específico, né? Então, esse sentido da comunicação nessa porta, através desse processo, é isso que a gente vai bloquear, e a regra específica para conter aquela ameaça naquele momento, né? Então, a gente não está querendo dizer para você, jogue tudo fora, nada funciona, muito pelo contrário, a gente está dizendo o seguinte, que a gente pode se beneficiar do contexto dessas plataformas que vocês já têm implementadas dentro da sua infraestrutura para melhorar a nossa capacidade de conhecimento sobre vocês, sobre as suas organizações, e para melhorar também a nossa capacidade de resposta durante uma tentativa de ataque, durante um ataque cibernético em desenvolvimento, tá? Então, quais são os benefícios que a plataforma traz? Existe, obviamente, o benefício da segurança, né, de você reduzir esse risco, né? Então, você ter essa performance e você ter essa capacidade de responder a ataques não conhecidos, né? Ou que já estamos chamando, né, de AI-generated threats dentro desse processo, né? Aplicar esse nosso Cyber AI Analyst para reduzir em até 92% o tempo de triagem de um evento de segurança acontecendo dentro desse processo, e uma relação de custo também bastante importante. Então, assim, clientes que têm a plataforma Darktrace hoje implementada e funcionando, têm seu risco cibernético reduzido. Conclusão, o custo do seguro cibernético que a sua empresa tem que estar pagando, eles têm um benefício financeiro com relação a esse processo. Então, a gente ataca nesses 3 pontos para melhorar a sua performance. E quem diz isso não somos nós, são os nossos clientes, né? Então, nós temos mais de 8.800 clientes ao redor do mundo. No Brasil, literalmente, clientes do Oiapoque ao Chuí, né? Desde lá do Amapá até o interior do Rio Grande do Sul, e passando aí por todos os setores. Então, aqui nós temos clientes no Brasil dos mais diversos setores, escritórios de advocacia, bancos, seguradoras, hospitais, ambientes de telecom, o agro é um cliente muito forte da Darktrace,
concessionárias de veículos. Então, nós não temos aqui dentro do Brasil, já temos dentro do Brasil mesmo clientes que podem servir de referências para vocês, como usuários de Darktrace, de como eles se beneficiam da plataforma, do uso dessa plataforma. Como é que a gente faz isso, pessoal? E aqui é muito importante esse desenho, né? Nós, como o Fernando comentou, acreditamos que vocês devem testar. E o Fernando testou isso, tá? Então, como ele falou, é uma prova de valor não invasiva. Você pode testar a plataforma do Darktrace por 30 dias. Você não tem um compromisso de ter que comprar essa plataforma do Darktrace imediatamente, tá? A gente consegue colocar uma prova de valor funcionando em até 1 hora, né? Então, assim, a gente vai entender, junto com o time da SEC, quais são as necessidades que você tem, vão mandar um equipamento com você, ou vão fazer um spin-up virtual, e em 1 hora você vai ter o teu ambiente configurado e já recebendo as informações dentro do Darktrace. E o nosso compromisso como SEC mais Darktrace é fazer 3 reportes semanais, né, sobre o que a gente está vendo dentro da tua infraestrutura, né? O que a gente está entendendo que está acontecendo dentro da infraestrutura do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de visibilidade, né? Então, essa experiência que o Fernando teve foi isso que ajudou ele a encontrar o dinheiro que ele precisaria, obviamente, para investir na ferramenta. A ferramenta não é gratuita, né, Fê? Infelizmente, mas a gente está ali para poder mostrar para você qual é o real valor e da nossa IA aplicada aos seus dados. Então, assim, sem baixíssima interação, entre aspas, sua necessidade de investimento seu de tempo para poder criar essa estrutura inicial, mas a gente pede esse compromisso de vocês de apresentar 3 relatórios para vocês e dizer o que nós, Darktrace, estamos vendo, o que a nossa IA, Darktrace, está vendo nos seus dados e que a gente consegue poder fazer isso para ir por lá. Você pode... Então, assim, só um pouquinho sobre a Darktrace, né? Então, a Darktrace é uma empresa fundada por matemáticos de Cambridge, né? Então, esse grupo de matemáticos fundou a empresa já há mais de 11 anos, nós estamos no nosso 11º ano, né? Nós somos a primeira empresa a utilizar inteligência artificial no processo de defesa cibernética, e esse mesmo grupo de engenheiros que desenvolveu esse mecanismo de defesa foi o mesmo grupo de engenheiros que criou o mecanismo de defesa de resposta autônoma, ou seja, não é uma aquisição, vocês foram lá e compraram uma empresa, não. É um mecanismo de defesa, foi criado por nós temos mais de 130 patentes, né? E são, como eu falei, agora 9.200 clientes ao redor do mundo, mais de 80 clientes aqui no Brasil, tá? Para quem gosta de ver logos, são alguns dos nossos logos aí. Se você é fã de Fórmula 1 e vai assistir o Grande Prêmio de Mônaco, saiba que a McLaren é nosso cliente, como a gente colocou dentro da nossa vinheta de abertura. Isso não é só um investimento de marketing, é um investimento onde a empresa utiliza efetivamente a plataforma da Darktrace no seu dia a dia, no seu processo de defesa cibernética. Então, eu fico à disposição aqui depois para a gente poder pegar algumas perguntas e respostas. E eu passo aqui, já vou me juntar de novo ao Fernando para a gente conseguir pegar algumas perguntas e respostas que a gente está vivendo aqui no nosso dia a dia. Então, Fê, se você quiser abrir aí, eu não sei se tem alguma pergunta ou resposta que a gente possa fazer. O pessoal tem alguma coisa que gostaria que a gente respondesse, e a gente está aqui disponível para poder fazer o que vocês precisam. Muito obrigado, Ricardo. Baita apresentação, né? O legal da sua apresentação é que a gente consegue ter, de uma forma muito didática e clara, né, como funciona essa inteligência artificial. Como eu comentei, a Darktrace foi pioneira, né, de usar machine learning e o aprendizado de máquina, e agora esse assunto está tão hypado, né, agora com inteligência artificial generativa. E dentro da minha jornada foi até muito legal, porque nós, como líderes de segurança, a gente tem uma oportunidade hoje, né, de pautar esse assunto dentro das companhias também, de ser um enabler, né, do ponto de vista aí de habilitar uma jornada mais segura, né, do negócio com a plataforma de inteligência artificial, e de ser uma espécie de um curador também, trazer conhecimento para a companhia,
né, sobre a própria tecnologia, hoje as plataformas, né, e foi bem legal essa experiência com vocês, que a gente teve a oportunidade de pautar isso juntos. Nós temos várias perguntas aqui no chat. Eu vou selecionar algumas aqui, que eu acho que são perguntas bem legais, bem interessantes, para a gente trocar uma ideia aqui. Teve até algumas perguntas aqui que até estão sendo respondidas aqui online pelos próprios participantes, né? Então, quando que é mais conveniente priorizar um NDR como o da Darktrace ao invés de um EDR? Deixa eu começar respondendo, Ricardo, você complementa, né? Eu acho que aqui não é uma questão de priorização, né? Acho que são funções diferentes, né? São armas, são estratégias diferentes. O EDR ele tem uma missão de cobrir, de defender mais o endpoint, né? Enquanto uma solução como a Darktrace está olhando várias superfícies e está olhando o contexto como um todo, né? Então, no meu ponto de vista e na minha experiência, essas duas soluções elas devem funcionar de maneira integrada, né? Orquestradas, e o Ricardo pode falar um pouquinho de como funciona essa integração. São duas soluções top aí de mercado e que eu acho que elas se encaixam, né, perfeitamente bem, funcionando de maneira integrada, né? Fala aí, Ricardo, complementa aí. Nós temos exemplos com os mais diversos EDRs já funcionando aqui no Brasil, inclusive. Então, para citar alguns nomes, por favor, não se prendam somente a eles, mas CrowdStrike, o próprio Defender da Microsoft, SentinelOne. Então, esses clientes já se beneficiam dessas integrações de Darktrace com essas plataformas, e uma plataforma acaba gerando um contexto para outra, né? Então, uma plataforma alimenta a outra e ela usa esses processos para tanto da parte de contexto quanto da parte de resposta, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, uma solução para endpoints, e o nosso foco não é, como eu falei, Fê, substituir o que você já tem dentro desse negócio. Por exemplo, quando a gente fala de uma solução de EDR, né? Então, o EDR está muito focado no processo, né? Ele está muito focado naquele comando, naquela execução de uma determinada coisa. O Darktrace está focado muito mais no comportamento daquele usuário. Então, são capas que você vai colocando adicionais em cima dela. Então, para pegar um exemplo muito simples, tá, pessoal? Muito simples mesmo. Se você for pegar um EDR, mas você tem ali um EDR de algum desses fabricantes, ou qualquer EDR que você tiver, por exemplo, mas você está tentando fazer um acesso a um share de um e-transfer, por exemplo, né, para tentar fazer um extravio de um arquivo da empresa, né? Isso aqui o EDR não vai bloquear. Por quê? Ele está focado no processo, mas ele não está focado naquele elemento que é uma coisa normal, um acesso de internet para dentro dele, né, Fê? Então, assim, você tem essa dificuldade do EDR, porque o EDR não está construído para esse tipo de coisa, e o Darktrace vai olhar esse comportamento e vai falar, tá bom, então isso aqui não é um comando, mas eu estou olhando você, eu vou dar o seu nome, Fernando, aqui, para a gente poder exemplificar, colocando isso de uma maneira, mas eu estou olhando o Fernando fazer um acesso que eu nunca vi ele fazer. Por que ele está fazendo esse acesso? Né? Para que ele está fazendo esse tipo de acesso? Então, é isso que a ferramenta da Darktrace vai estar olhando, né? E aí ela vai dizer, isso aqui é um acesso não normal, ou um acesso anômalo, para a gente usar a palavra da Darktrace, né? Então, essa anomalia é que a ferramenta vai detectar, e em função do risco dessa anomalia, ela vai entrar com o processo de resposta dela, que não tem nada a ver com o EDR. Não sei se fez sentido agora para você. Legal. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui interessante. Quais são as inovações, né, de IA que estão sendo agregadas na plataforma da Darktrace? Eu quero fazer um comentário aqui rápido, eu já passo a palavra para você novamente, Apollo. Teve uma detecção que a Darktrace fez, cara, e que foi, assim, um ataque altamente sofisticado, direcionado, complexo, com múltiplos vetores, que começa num fornecedor, né, aí passa para um spear phishing, entra pelo ambiente de OT e começa a gritar para a gente, né,
e a vítima ali, o usuário também interagindo. Ele tinha recebido também alguns spear phishings, ele tirava da quarentena, porque já tinha passado por uma camada e estava na quarentena, ou seja, ele estava achando que ele estava dentro de um contexto muito real, e o Darktrace foi capaz de detectar e trazer ali uma criticidade alta para esse alarme, e que até então, e esse foi um momento muito decisivo no processo de confiança também da plataforma, da nossa equipe interna, né? Depois disso, a nossa equipe falou assim, cara, não dá para sobreviver sem, né, essa plataforma, porque foi um ataque super complexo, né? E a gente, e aqui falando de inovação, né? Ele estava olhando para o ambiente cloud, ele estava olhando para o ambiente de OT, mas ele estava também num pedaço ali da rede, olhando para fornecedor também, né? Então, Exato. assim, isso que me chamava muito a atenção da plataforma. Mas fala aí, Ricardo, de inovações. Eu acho que você deu um exemplo maravilhoso. Eu não sei nem por onde começar para falar. A verdade é essa, meu Fê, porque na real, se a gente for olhar, é isso que a gente tem visto, né? Então, ano passado, com a explosão do ChatGPT, por exemplo, a gente vê esse aumento do número de ataques de phishing dentro dos nossos clientes. Então, aquele número de 128% que eu mostrei ali durante a minha apresentação, são números que são nossos, não é número ninguém, não é assim, eu peguei de um instituto de pesquisa. Não, aquilo lá é a realidade dos clientes da Darktrace, daqueles 8.800 clientes que tinham dentro da apresentação. Esses caras são esses caras que sofreram esse ataque, né? Então, realmente, o atacante hoje, depois do uso da implementação de IA generativa, realmente eles já estão ali muito cientes de como fazer esse processo como um todo e muito rápidos na forma de interpretar esse processo como um todo, né? Então, hoje, o cara já não é mais, ele já não precisa mais ser um brasileiro atacando um brasileiro. Hoje, ele pode ser um chinês atacando um brasileiro, ou um russo, ou qualquer um atacando um brasileiro, qualquer um atacando qualquer um, porque eu vou escrever um e-mail em russo, em chinês, ou em português, em inglês, não importa, né? Porque o ChatGPT ou algum GPT vai fazer esse processo como dentro dessa linha, né? A primeira vez que a gente colocou num paper da Darktrace, só vou dar uma estatística para vocês verem como é que isso foi feito, em 2018 foi a primeira vez que nós fizemos um disclose de IA generativa e de como a gente iria implementar a IA generativa dentro da plataforma da Darktrace. A gente tem isso implementado efetivamente, IA generativa dentro dos nossos produtos e LLMs dentro dos nossos produtos desde 2019. Né? Então, realmente a gente está à frente da curva, como colocamos dessa via. Então, esses grupos de matemáticos nossos estão sempre inovando e buscando essas novidades, e algumas delas que ainda não surgiram para o mercado, digamos assim, de uma maneira mais comum, elas já estão dentro da nossa plataforma, mas aí eu já não vou poder dizer o que é. Onde a gente está olhando, por exemplo, já preocupados, isso eu posso falar, preocupado, por exemplo, ataques com computação quântica. Então, é já nesse nível que a gente já está buscando. Então, quando a gente olha a tendência de ataque dentro da plataforma Darktrace, a gente vê computação quântica como sendo algo que será possível. Então, a gente já está em estudos e implementação de algoritmos capazes de identificar esses processos de computação quântica para a gente ser capaz de responder de maneira rápida a algo que é muito rápido. Bacana. Vamos lá para mais algumas perguntas. Acho que dá tempo da gente responder mais duas perguntas. Como podem ajudar a melhorar a experiência do usuário e trazer melhorias no níveis de detecção? Bom, vou começar respondendo aqui também. Em relação à experiência do usuário, primeiro, assim, a experiência do usuário, né, o operador de segurança, é sensacional você ter a console ou a plataforma do Darktrace. Eu me lembro que a gente tinha muitos casos de incidentes que a gente tinha que olhar o incidente em retrospectiva, né? Então, fazer ali todo o kill chain, né? E a plataforma dava essa possibilidade, mas num nível de granularidade espetacular, e gráfico também.
né? Então, você conseguia... Eu tirava um print da tela e ia levar essa história para uma conversa com um negócio, né? Então, só para vocês entenderem como era interessante. E os operadores acabam gostando muito, né, de pilotar uma ferramenta com essa facilidade, principalmente porque a interface ela é muito amigável, ela tem muitos recursos gráficos, né, e você consegue ter ali, por mais que é uma ferramenta de segurança, de detecção, de prevenção, né, de resposta, mas, por exemplo, a gente dava também, muitas vezes, suporte até a outras equipes, né, para mapear dispositivos, né, fazer inventários, né, saber exatamente onde está posicionado um determinado grupo de dispositivos, principalmente de IoT também, né, que era sempre difícil você mapear, né? Então, eu costumava dizer que não tinha ponto cego, sabe? A gente tinha a capacidade de enxergar e a interface ela era muito amigável para trazer isso de uma forma rápida, né? Mas fala aí, Apodivo. Eu acho que além desse conceito da interface de resposta rápida, vocês lembram que a gente falou do Cyber AI Analyst ali dentro desse processo? Uma das funções do Cyber AI Analyst é entregar um report para você de uma maneira escrita, né? Como além da interface gráfica. Então, isso que você falou, né, Fernando? A gente entrega, por exemplo, dentro do Cyber AI Analyst, quando o teu cara lá na ponta estava clicando dentro do botão para entender o incidente, aparecia uma resposta para ele ali, ou um caminho, escrito em português do Brasil. Então, isso também já facilita para o cara que está lá, porque ele não tem que ficar buscando informações. Peraí que eu preciso colocar no Google Translate, sei lá. Ou o cara tem uma dificuldade ali dentro do inglês, ali na hora, para a gente poder responder a esse tipo de demanda e a esse tipo de trazer isso para o ser humano, para aquele analista que está ali na ponta, ali no nível 1, nível 2, ele fala, cara, peraí, não, já sei o que eu tenho que fazer. E a explicação vinha ali em português para o cara, o que estava acontecendo, e aí você tem um detalhamento técnico, como você comentou, essa parte gráfica, essa parte de replay, tudo isso já tem dentro da plataforma e é muito interessante a gente poder fazer. Tem mais perguntas por aí? Senão eu vou dar uma olhada aleatória aqui nas perguntas que tem no chat. Tem sim. Como esse conhecimento do negócio, vocês fazem algum enriquecimento de dados através de demais camadas externas aqui? Eu acredito que aqui é como a Darktrace ela consegue ter esse conhecimento do contexto do negócio, né? E se vocês usam algum processo de enriquecimento de dados. Vou responder rapidamente, tá, Apodi? Já está acabando a nossa hora aí, se alguém quiser ficar mais tempo, a gente pode ficar esticando aqui. Na minha experiência, né, a gente teve um período de prova de valor, onde a gente colocou o equipamento da Darktrace, então era uma arquitetura híbrida, tinha uma parte on-premise, uma parte virtual, e durante esse período, né, que foi um período rápido, né? No nosso caso foram 2 ou 3 semanas, né? A Darktrace coletou esses dados. Eu me lembro que eu olhava, cara, eram mais de 10 teras por dia sendo processado, e ela aprendendo, né, com todo esse fluxo de dados internos, né? E aí que você começa a ter, né, os alarmes, os sinais, né? E isso, eu me lembro que na minha época, Apodi, cada host ou cada usuário, você tinha mais de 300 data points que você mapeava. Então, o usuário está se conectando ao Office 365, ele se conecta todo dia a um servidor, né, ele manda um e-mail para tal usuário, ou ele recebe já de algumas fontes. Então, ele vai aprendendo todo esse comportamento, aí ele fecha um padrão, né? E aí, então, que ele começa esse processo de monitoramento, né? É isso, né? Me fala aí. É bem por aí, né? É bem por aí. E esses data points, eles são importantes. E, assim, vamos pegar essas questões de contexto que você colocou, vamos pegar o sistema de gerência de vulnerabilidade, por exemplo, tá? Então, você tem diversos fabricantes, eu não vou dizer o nome de alguns deles aqui, para não ficar falando que eu estou puxando sardinha para um lado ou para o outro. Mas imagina eu ter um contexto sobre um CVE daquele equipamento, né?
Eu conheço aquele equipamento, mas se eu tiver um contexto daquele CVE de um equipamento, que ele seja mais crítico, eu posso levantar já o meu nível de alerta sobre aquele equipamento em específico, né? E quando aquele CVE for explorado, ele pode permitir com que o meu processo de resposta autônoma entre mais rápido e a gente responda de uma maneira autônoma mais efetiva ali, mais rápida, porque ali eu já sei o que tem que acontecer, tá? Da mesma maneira, esse processo de resposta autônoma, e até vou pegar uma outra pergunta que apareceu aqui no chat aqui para a gente, esse processo de resposta autônoma, ou esses alertas que o Darktrace tem, ele vai poder gerar impactos em outros sistemas, como sistemas de SOA, né? Então eu vou poder criar, fazer com que esse sistema de SOA dispare outras ações em outros sistemas, para que você consiga pegar o contexto e consiga montar o case sobre aquela execução em específico, tá? Então, a gente, como o Fernando falou, a gente pega todos esses data points, cria esse mapa desse usuário e, obviamente, a gente vai pegar o contexto externo de algumas outras ferramentas que vão melhorar a minha compreensão sobre aquele ambiente do cliente e aí vai permitir com que o meu processo de resposta autônoma seja mais rápido, né, e que eu consiga disparar ações mais efetivas e, eventualmente, em outros sistemas desses conceitos de API. Não sei se eu respondi tudo. E aí, pessoal, nós já passamos do horário. Por mim, a gente pode ficar falando até 3 horas da tarde aqui, enquanto alguém estiver fazendo. Então, eu não sei aí. Eu peço para o pessoal aí da central de comando me dizer o que eu tenho que fazer. Por mim, eu fico 3 horas aqui. Se deixar eu e o Fernando, a gente vai ficar até amanhã falando sobre Darktrace. Não, o assunto ele é muito bacana, é um tema apaixonante. Tem muitas perguntas legais aqui, bem interessantes, perguntas bem profundas aqui. O Yannis faz uma pergunta bem bacana, mas assim, o nosso compromisso é selecionar todas essas perguntas e nós vamos respondê-las, né? Vamos responder aqui no offline, porque realmente o nosso tempo acabou. E aí, em respeito a todos que estão aqui presentes, né, a gente vai encerrar agora o nosso webinar. Eu quero agradecer imensamente a todos que participaram, agradecer mais uma vez você, Ricardo, pelo seu tempo, né? A gente consegue ver a paixão com que você fala desse tema, desse assunto. Eu também sou um apaixonado, e fica aqui o nosso compromisso de responder todas as perguntas que foram colocadas, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre a ferramenta, né, fazer um teste, uma POC, uma prova de valor, entre em contato com a gente, que a gente vai dar todo o suporte necessário. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a solução, do ponto de vista técnico, operacional, de valor agregado para o negócio, até ético, filosófico. Vamos conversar, né? A gente convida a todos para essa conversa. Quero agradecer a todos, um bom dia para todo mundo, e a gente se encontre mais em algum webinar da SEC. Um abraço aí a todos. Até mais.